quem fala mais uma vez é o seu amigo bilionário. E como sempre estamos aqui tentando inovar e gravando nosso primeiro podcast. Nós temos um convidado aqui muito especial, que é o nosso grande amigo Alan Damasceno, o presidente da Cruz Vermelha. Mas antes de mais nada, como eu sempre peço a cada um de vocês, não esqueça de dar o like nesse vídeo, clicar no sininho para receber as notificações e fazer aquele comentário e compartilhar esse vídeo com o seu melhor amigo. A nossa intenção é, a cada dia que se passa, a gente ir agregando informações e fazer as mudanças de caráter pessoal e profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alan Damasceno, sobre as suas experiências aí. Primeiro, bilionário, uma grande satisfação estar aqui com você, estar no seu canal, falando com o público que gosta do bilionário, que ele acompanha, que ele segue. É uma grande satisfação estar aqui falando do nosso trabalho, daquilo que a gente se devota a fazer, falando da nossa missão de vida. E eu quero iniciar falando sobre a organização que hoje eu presido aqui no estado do Ceará, que é a Cruz Vermelha, uma organização voltada a fazer o bem, voltada à filantropia, ao amor altruísta, voltado a essa construção de cidadania. E a gente está vivendo um período que o amor precisa se destacar. Aqueles que querem fazer o bem, aqueles que acreditam que podem sim ajudar outras pessoas, que podem sim transformar a humanidade para melhor, é isso que importa, né? A gente passou ainda por grandes transformações sociais, estamos ainda atravessando uma pandemia sem precedentes, e isso tudo é necessário que a sociedade cearense esteja de mãos dadas, esteja com o mesmo propósito, imbuído da mesma missão. Então, esse canal é importante para a gente explicar também para quem está em casa qual é o real sentido da Cruz Vermelha. A nossa instituição humanitária foi criada para ajudar as pessoas, para transformar a vida das pessoas, seja no campo de batalha, seja em situação de vulnerabilidade social, seja em situações de tragédia, desastres naturais, e é o que fazemos. Nós temos muito orgulho de dizer que fazemos parte da maior instituição de ajuda humanitária do mundo, bilionário. Você que é uma pessoa que viajou bastante, conhece o Brasil, conhece outros países do mundo, sabe da força que uma grande organização possui. Presente no Brasil, presente no Nordeste, presente em diversos municípios do país e sempre com aquela missão de transformar a vida das pessoas para melhor, de se doar em favor do outro e sempre gerar um resultado benéfico na vida das pessoas. Que bom. Pessoal, é até interessante essa questão da Cruz Vermelha, porque muitas pessoas ouvem falar, mas não entendem, né? Quando o Alan ingressou na Cruz Vermelha, começou a fazer parte e hoje se tornou presidente, eu conversando com ele, é que ele tinha a satisfação e o prazer de falar para mim. Inclusive, eu participei de alguns eventos, né, da própria Cruz Vermelha, Alan, se eu não me engano, é voluntário, né, o trabalho da Cruz Vermelha? É um trabalho voluntário, né? Como é que funciona? Quem quiser ingressar? Bilionário, basta ter um pré-requisito. A pessoa que deseja, que almeja ingressar na Cruz Vermelha, tem que ter um pré-requisito fundamental: gostar de servir e de ajudar o próximo. Isso é fundamental. Se você gosta de ajudar, gosta de se doar, gosta de realizar um trabalho voluntário, a Cruz Vermelha é definitivamente o seu lugar. E isso deve ficar muito claro aqui nesse início de conversa, porque tem gente que pensa, para fazer parte da Cruz Vermelha, a pessoa tem que ser médico, né? Ou então tem que ser uma enfermeira, tem que ser um socorrista. Não necessariamente. Existem, claro, pessoas que têm esse tipo de formação específica e que atuam em determinadas áreas dentro da instituição. Mas existem pessoas simples, sem formação, donas de casas, pessoas que acreditam no simples poder da transformação do amor e que querem estar lá e nos ajudam da melhor forma possível. A Cruz Vermelha é o lugar para aqueles que acreditam no poder do bem. Interessante, viu, pessoal? Eu, né, como o Alan é meu amigo particular, né, além de ser o presidente da Cruz Vermelha, eu também, sabe? Sempre que posso ajudo, mas é um trabalho, assim, fantástico, né, Alan? Agora, Alan, aproveitando que você está aqui, fala aí a experiência mais interessante, assim, mais marcante dentro da Cruz Vermelha. Qual foi a atividade assim, que mais te chamou a atenção, mais te emocionou?
Conta pra gente, meu irmão. Eu posso dizer, bilionário, seguramente que foi a operação do Edifício Andréa, aqui em Fortaleza, que foi Aqui perto lá do canal, né? aquele que desabou aqui em Fortaleza, Sim, sim. né? E que foi um episódio traumático, um episódio marcante na história do estado do Ceará, mas que para a Cruz Vermelha foi um momento de, com muito respeito, com muita maturidade, prestar um atendimento às vítimas, prestar um atendimento às famílias, e foi o que nós fizemos. Nós participamos desde a primeira hora da tragédia do Edifício Andréa, no sentido de planejamento, de resgate, de assessoramento dos poderes públicos, de estarmos ali também ombreando o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, outras forças de socorro e resgate, como o SAMU, a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, Guarda Municipal e tantos outros que estavam ali naquela mesma operação, e a Cruz Vermelha participou do resgate, participou de maneira mais braçal ali daquela operação, literalmente nos escombros, também no planejamento das ações, junto na triagem de voluntários, na triagem de donativos. Uma coisa que eu posso frisar aqui, bilionário, sem medo de errar. Naquele episódio, e por um lado foi um episódio muito triste do Edifício Andréa, tivemos um saldo positivo. Saber que a população cearense é uma população sempre pronta a ajudar. Inúmeras doações, inúmeros voluntários e as pessoas sempre voltadas a chegar no local e dizer, olha, eu quero ajudar, assistir pela televisão, ver o sofrimento das famílias, quero chegar, quero resgatar, como é que eu faço para ajudar? E isso prova que o cearense é um povo de coração mole, é um povo de jeito fácil, de fino trato e que gosta de ajudar as pessoas. Que bacana. Então essa questão aí, essa situação, foi uma das mais marcantes, Amanso. Essa e tantas outras, né? De entregas de cesta básicas no interior do estado, a famílias que não tinham o que comer, de operações como o deslizamento do Morro Santa Terezinha aqui em Fortaleza, que com fortes chuvas também, muitas famílias ficaram desabrigadas e a Cruz Vermelha também estava ali pronta para fazer o atendimento, o resgate daquelas famílias, de uma maneira muito generalizada, bilionário. Eu posso dizer que a Cruz Vermelha consegue se moldar ativamente a qualquer que seja o desafio, a qualquer que seja o problema. Seja atenuar o sofrimento humano em catástrofes, seja acompanhar ações voltadas a políticas de cidadania aqui em Fortaleza, seja planejamento de ações voltadas à promoção de saúde, seja ações voltadas ao apoio psicossocial, em diversas frentes. Eu tenho orgulho em dizer que a Cruz Vermelha está pronta para atuar, está madura, equilibrada e compreende o seu papel aqui no estado do Ceará, de força auxiliar dos poderes públicos, de parceira do Estado, compreendendo bem a sua missão e cumprindo a sua tarefa. Que bacana, que trabalho bonito, né, pessoal? Eu admiro demais. Eu na verdade, passei grande parte da minha vida só ouvindo falar, né? A Cruz Vermelha estava presente, a Cruz Vermelha estava presente. Mas eu não entendia, sabe, o verdadeiro papel. Eu achava que era remunerado. Inclusive, aproveitando o gancho, tem pessoas que têm um coração voltado para ajudar. Como é que faz hoje, se a pessoa quiser ingressar na Cruz Vermelha aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza? É muito simples, basta procurar a sede da instituição aqui em Fortaleza, na rua Doutor José Lourenço, número 3280, aqui no bairro Joaquim Távora. Você virá com toda certeza a nossa instituição, será muito bem recebido, muito bem recebida, vai fazer um cadastro e vai se voluntariar para atuar nas nossas ações, nas nossas missões humanitárias. E o futuro aí será a sua boa vontade, será o nível de engajamento que você terá na organização. Mas uma coisa eu garanto, bilionário, é apaixonante. Não tem uma pessoa que ingresse na organização e que diga, olha, eu não quero mais, vou sair, ou então não gostei de servir ao outro, não gostei de fazer o bem. Essa possibilidade é zero. Todos aqueles que entram cumprem realmente a missão, acreditam no poder transformador e se colocam sempre à disposição porque sabem que é uma grande corrente do bem. E nenhum elo pode estar rompido. Se é uma grande corrente, todos precisam estar voltados àquela mesma missão. E eu sei também da sua missão. Você que acredita nesse poder do amor, no poder do elogio, né? Eu também aprendo muito com você
Aprendi um detalhe, viu, pessoal? Que você não pode passar pela vida do outro sem colocar aquela pessoa para cima, sem valorizar, sem elogiar, sem transformar positivamente. Então, bilionário, talvez a nossa missão na Cruz Vermelha seja muito parecida com a sua, que é valorizar pessoas, que é sempre colocar o outro numa situação melhor, que é tentar transformar a vida das pessoas. E nossa missão é muito parecida. Quem lhe conhece sabe que você é voltado a isso, gosta de arrancar o sorriso das pessoas. E o que nós fazemos em diversas esferas é mais ou menos a mesma coisa. Ajudar, nos colocar pronto a servir e com muita responsabilidade. A Cruz Vermelha, bilionário, tem um lado mais simples, né, de você fazer uma ação envolvendo crianças, brincar, tem toda a diversão, atos lúdicos. Mas também existe uma outra ação um pouco mais, eu diria que complexa na razão de existir, né? A Cruz Vermelha também está voltada a conflitos armados, a situação de grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, conflitos, principalmente na região do Oriente Médio, onde há um grande conflito armado, a Cruz Vermelha está ali, trabalhando com crianças que são mutiladas, com crianças que perdem perna, que perdem braço. Até nos filmes, né? Até nos filmes, sempre vê, né? A Cruz Vermelha é sempre gente, muito bem retratada com essa missão. Né? E percebemos também nessa área um pouco mais delicadas, né? São mulheres vítimas de abusos sexuais, vítimas de estupro, principalmente na zona do confronto bélico. Então, tudo isso, a Cruz Vermelha cumpre essa missão voltada ainda desde a sua criação em Genebra, por Henri Dunant, que foi o nosso fundador internacional. E dentro desse olhar humanitário é onde nós nos encontramos. Seja no Iraque, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ou seja aqui no Brasil, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a Cruz Vermelha honrará sempre essa missão humanitária de transformar para melhor a vida das pessoas. Vocês estão vendo aí, pessoal? A nossa finalidade aqui é exatamente fazer o que vocês estão presenciando. É trazer as experiências boas de uma pessoa como o Alan, que é um grande líder, né, que envolve a questão da saúde, a questão do cuidado do ser humano, porque na verdade eu também trabalho esse lado, né? A questão motivacional, a questão interpessoal. Hoje mesmo eu estive com um empresário e graças a Deus eu fechei uma palestra, né, com a equipe de toda a empresa dele, né? Lá é uma loja uma delicatessen, né? Uma fabrica salgado, pizza, etc e tal. E daí ele estava me falando um pouco sobre os conflitos que ele tem, Alan, dentro da empresa dele, sabe? Que logo no início, quando ele começou a empreender, ele não sabia administrar. E ele aplicava o ódio. E depois virava uma bola de neve. E ele mesmo falou para mim que ele passou a tratar as pessoas melhor dentro do trabalho dele. E ele começou a colher bons frutos. Ele falou para mim que a moça que faz o bolo lá, né, lá dentro, da delicatessen dele, queimou 10 bolos. Para um empresário, também tem uma empresa, é muito chato, sabe? Você pagar o preço de uma pessoa, de um funcionário que cometeu um erro. Ele falou que se fosse um tempo atrás, ele tinha feito, sabe o quê? Ele tinha gritado com a moça. E ele falou que, isso foi agora recente, uns dias atrás, ele disse assim, bilionário, mas eu estou tentando atingir uma maturidade, eu estou lendo mais. Pessoal, leiam, viu? Vocês se tornam gigantes dentro do quarto de vocês, lendo. E eu vi lá vários livros na mesa dele, né? E ele falou que olhou para a moça, ela toda encabulada, falou assim, e agora foram 10 bolos que eu queimei. Ele falou assim, faz o seguinte, vamos fazer mais 10 bolos, porque agora eu sei que você vai acertar. Isso acontece. A moça olhou para ele assim, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí pegou e foi fazer os bolos. Quer dizer o quê, né? Voltando dentro do ponto que você falou aí, que a gente precisa aplicar o amor, tá entendendo? A empatia, né? Porque eu falei para ele, digo, olha, em toda situação de conflito interpessoal, que é a minha área, o que eu tenho para falar para vocês? Apliquem o amor em vez do ódio. Sempre você vai se sair melhor. Por mais constrangedora, por mais delicada que seja a situação, sabe, Alan? Você aplicando o amor, tudo se encaixa. E outra coisa, depois que a casa cair, você vai estar certo. Porque o amor, ele supera tudo, supera o ódio, supera, né? Você vai com amor, com carinho, e você chega aos objetivos. E eu aprendi isso logo cedo, porque na área de vendas muitas das vezes a gente pega cliente que é grosso, estúpido, né? E aí ele falou aí, Leonardo, talvez a maior pérola que ele disse,
de tudo que você falou é que ele hoje é um homem que está lendo mais, né? E aquele que lê mais, ele ouve melhor e fala melhor. Então, é muito interessante você ter uma excelente oitiva, né? Você ter uma compreensão melhor Com das certeza. coisas, você se colocar melhor, porque isso muda tudo, né? Aquele que lê mais, ele compreende mais, e isso é muito bacana. E a gente está falando aqui de pessoas que tinham uma postura equivocada, mas que estão tentando encontrar uma melhor vivência, mudar suas atitudes. Isso é muito salutar, né? Para quem vive hoje em sociedade, para quem tem hoje planos como ele, que é um grande executivo, tenta hoje crescer nesse mercado e criar uma imagem de líder, é necessário ter esse comportamento. É por isso que eu sempre admirei, porque você causa isso nas pessoas. Não tem uma pessoa que chegue próximo a você, que lhe conheça e que não seja tocado. Eu tenho um amigo que diz que não há nenhuma fera que resista a um toque de amor. Então isso é muito forte. Inclusive, né? Porque, pessoal, não tem muito segredo não para você se dar bem na sua comunicação com as pessoas. Pegue só todo o teu aprendizado da tua vida toda e pratique. O grande problema lá é porque as pessoas não se preocupam com a comunicação. Entendeu? Tipo assim, eu sou médico, me formei em medicina. Eu estudei para isso. Então eu vou ser bom nisso. É que nem eu estudei minha vida toda para que eu fosse bom em dar treinamento sobre vendas e comunicação, uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Entendeu? Então, pessoal, e agora tem um detalhe importante que eu tenho para falar para vocês. É que a comunicação é o seguinte, quem se comunica bem se dá de bem. Quem se comunica mal se dá mal e ponto final. A gente fala de um assunto que ele atrai todas as pessoas. Quem é, pessoal, que vocês conhecem aí que se comunica bem e não se dá de bem? Não é bem recebido, não é bem aceito, não é bem visto. Exatamente. Eu conversava ainda há pouco sobre isso, Leonardo, e eu dizia o seguinte, que entre o emissor e o receptor não pode haver ruído. E aquele que não compreende bem é como se fosse uma antena de rádio que não consegue captar o sinal daquela emissora. Obviamente, o rádio vai chiar, vai ter ruído, o locutor vai engasgar quando estiver falando, e aquele que está ouvindo vai dizer, o meu rádio está com problema. Mas tudo se trata da antena. Então as nossas antenas precisam estar captando tudo ao nosso redor. E isso nada mais é do que sensibilidade. Nós precisamos ter sensibilidade, empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Isso serve para mim, também serve para você, porque nem todo dia a gente está sensível para compreender essas ondas, né, que estão em nosso redor. Fácil não. Não é fácil, dizer que é uma tarefa fácil seria aqui hipocrisia, mas nós precisamos criar essa didática de aprender, de nos lapidarmos a cada dia para chegar nessa condição de compreensão onde o bilionário fala, eu compreendo, eu digo, ele compreende, reflete, para que a gente tenha uma fluidez nas ideias. Na hora que isso acontece, acabam-se os ruídos, acabam-se as divergências, e o que se tem é entendimento, elogio, brincadeira, satisfação e amizade. E é isso que é necessário para viver em harmonia, em comunidade, para ter relacionamento, né, bilionário? Com certeza. Alan, é o seguinte, o papo até agora, né, foi sobre a Cruz Vermelha, sobre um pouco de comunicação, sobre vendas, né, e tal. Mas eu queria entrar um pouquinho na nossa vida pessoal, na nossa amizade. Pessoal, vocês vão dar risada agora, viu? O Alan, quando eu conheci o Alan, eu estava numa panificadora, lá no bairro da qual fui criado, e ele me viu. Eu nunca tinha visto o Alan. Isso há 10, 12 anos atrás, né? É mais ou menos isso. E foi muito engraçado, não tem como eu esquecer. Ele me viu e se aproximou de mim. E falou assim, ei, você é o bilionário? Aí eu peguei, sou. Aí ele, pois eu já ouvi muito falar de você. Aí eu falei assim, mas foi de bom ou foi de mal? Aí ele disse assim, não, foi de bom. Eu ouvi dizer que você é um cara muito bacana, comunicativo e tal, e dá treinamento e tal, e foi candidato. Eu falei, realmente eu fui, né? Que eu fui candidato por 3 vezes já, pessoal. Fui candidato a deputado federal em 2010, fui candidato a vereador em 2012 e a deputado estadual em 2014. Não ganhei nenhuma eleição, mas é um projeto que estou deixando bem mais para frente e não é o foco aqui do canal. Mas vamos lá. Aí ele olhou para mim e falou, rapaz,
eu sou o Zé Cordel. Pessoal, aí eu falei, rapaz, você é o Zé Cordel? Ele falou, eu sou humorista. Aí eu falei, que legal, eu não tenho muitas amizades com humorista, né? Mas eu tava conhecendo naquele momento. E eu aprendi, pessoal, o seguinte, sabe, desde cedo, que as pessoas adoram conhecer pessoas que vibram com elas. Mas é impressionante a falta de sensibilidade, Alanzinho, das pessoas não vibrar com as outras. Tá me entendendo? Perfeitamente. Você tá aqui, você encontrou alguém que te admira, de graça. Aí chega, puxa, cara, que massa, que trabalho bacana e tal. Mas você não faz isso com as pessoas, cara, porque você... Mas é porque é um detalhe, né? As pessoas querem ser compreendidas, mas não compreendem. As pessoas querem ser massageadas nos seus egos, né? Mas não querem também dar o primeiro passo, elogiar, que é aquilo que você faz, ser cortês, ser gentil. E nesse período que o Bilionário está narrando aqui, eu fazia um personagem para a televisão, para o rádio, que era o Zé Cordel. Estava fazendo um programa na TV Bandeirantes e na Rede Som Sat. E encontrei com o Bilionário e eu já tinha ouvido bastante falar nele, como um cara que brincava muito com as pessoas, mas no sentido de valorizar, né? De elogiar, de chamar todo mundo de bilionário. E ele já era para dar risada, viu, pessoal? E tirava o sorriso da galera. eu disse, olha, esse cara eu já ouvi falar dele. Me apresentei e disse, você é o bilionário? Ele disse, sou eu. Eu disse, pois olha, queria lhe conhecer e é uma satisfação estar aqui falando com você. Ele e você, eu disse, eu sou o Zé Cordel, e começou a brincadeira. Isso já vai mais de 10 anos, né, bilionário? E 10, 12 anos. eu me encantei com a postura do bilionário porque ele tem esse lema, que ele não pode passar despercebido na vida de alguém sem cumprimentar e sem fazer um elogio. E ele é só elogio, só alegria, só brincadeira, só descontração, mas falando sério, né? E falando realmente para levantar o astral. Porque tem gente, Billy, eu chamo Billy carinhosamente, como muitos amigos chamam, tem gente que às vezes passa na vida do outro e não deixa nada marcante. Você às vezes conhece uma pessoa 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a pessoa às vezes some, desaparece, né? Tem pessoas assim, e você não sente falta, não consegue, parece que a pessoa não ocupou ali um espaço e tampouco deixou uma lacuna. Não marcou, literalmente, a história daquela pessoa. E você tem essa tradição, você marca a vida das pessoas que passam também ao seu redor. Isso é muito, muito bacana. É por isso que a gente diz assim, o que é necessário você ser um bilionário, né? Como bilionário? É necessário, às vezes, você gostar de lidar com gente, gostar de estar com as pessoas, amar e valorizar as pessoas. Porque uma coisa é você ser uma capa, ter um personagem. Outra coisa é você viver 24 horas aquilo que você prega. E isso é o seu diferencial, né? Na Cruz Vermelha é mais ou menos a mesma coisa. Você não pode utilizar um personagem humanitário. Não, você tem que acreditar que aquilo é uma meta, é um projeto de vida que você deve cumprir. Porque tem muita gente dependendo, tem muita gente esperando da gente, tem muita gente acreditando que você vai realmente atuar ali naquela hora, naquele momento, naquele lugar e vai ajudar outras pessoas. E aí nós nos conhecemos assim, né? Como tantas outras, né? Com as brincadeiras do bilionário, chamando as pessoas agora para fazer parte da diretoria, né? Quando o bilionário me chamou aqui para o podcast aqui no camarote do bilionário, e a gente está aqui num camarote, já está de noite, mas a orla aqui de Fortaleza. É porque é impressionante, pessoal. Marca para tomar o café da tarde aqui, a galera traz um pouquinho, a gente toma um café de noite mesmo, mas faz parte. E vai levando, né, bilionário? Mas quando ele me chamou, eu disse, olha que bacana. Eu vou conversar com o bilionário, que é uma coisa que eu amo fazer, mas ainda vou tomar um cafezinho. Então, bilionário, eu não vivo sem café, viu, pessoal? Esse podcast veio para ficar e vai ser toda semana, não é isso? Toda semana um convidado novo aqui no programa, direto do canal do YouTube, e falando sobre tudo. Falando sobre carreira, sobre saúde, sobre trabalho, sobre tudo. Toda semana agora encontro marcado com o bilionário. Podcast no Camarote do Bilionário é cultura, viu, pessoal? Pessoal, sim, eu quero voltar aqui um pouquinho, porque na época que eu conheci o Alan, que ele falou que fazia o personagem Zé Cordel, era eu, a mãe dele e o meu irmão.
indo pro show dele. E a gente ficava lá, entendeu? Vibrando, né, bilionário? Ou com muita gente, ou com pouca gente, na hora que eles soltavam as Mas piadas, você a gente, tava lá. Rapaz, mas era muito legal, sabe? Mas eu aprendi, pessoal, o seguinte, que eu quero deixar isso como lição. Porque o nosso canal é para você crescer, entendeu? Porque quando você faz a coisa com amor, as pessoas percebem. Isso aí é fato. E eu faço isso aqui com muito carinho para que alguém mude alguma atitude na sua vida. E eu aprendi a vibrar com as pessoas, entendeu? Faz o seguinte, quando você conhecer alguém, peça para essa pessoa contar a história dela para você. Você não tem noção de como aquilo vai impactar na mente da pessoa, sabe, Alan? Eu percebi isso e eu faço isso hoje em dia. Eu chego para algum amigo que eu acabei de conhecer e falei, ei, conta a tua história. E às vezes eu sou muito falante, né, em todo canto que eu ando, e tem pessoas que perguntam para mim, ei, me conta a tua história. Aí eu digo, qual a história do bilionário? É agora. Eu contei milhares de vezes essa história já. Aí você pergunta, quer ouvir uma historinha romântica? É, vou contar uma historinha romântica. Não, Alan, eu falo assim, que nem eu cheguei para esse empresário hoje, né, que é o primeiro contato que eu tive com ele, que eu fui indicado já de outro amigo, ele também viu meu canal no YouTube, né, e falou, olha, eu vi alguns vídeos seus, gostei e tal, e queria lhe contratar. Aí eu peguei e falei assim, olha, antes de mais nada, eu gostaria de contar a minha história para você. Porque isso é importante, pessoal, na hora que você vai fazer uma apresentação, qualquer que seja o seu interesse naquela sua comunicação, naquela sua aproximação com qualquer pessoa, é importante a pessoa conhecer a sua história. Aí eu falei para ele que eu fui gerente nacional da Cola Maluca, viajei o Brasil todo, já morei nos Estados Unidos. Falei para ele que já fui representante de multinacionais. Falei para ele que tem um livro, né, para publicar, falando sobre o meu treinamento, falo sobre a questão afetiva também, sobre onde os erros dos homens e das mulheres, aí fui falando. Aí eu falei assim, agora eu vou te contar a minha historinha, dentro de 1 minuto. Aí contei a minha história, né, eu comecei a elogiar e tal, que vocês vão lá no nosso canal, viu, galera? E procura lá o vídeo, História do Bilionário. Aí você vai ver lá bem direitinho, que eu não vou contar agora porque é um pouquinho longa. Mas sim, Alan, aí conta um pouquinho do trajetório do Zé Cordel. Porque, na verdade, você é um artista para mim, né? Eu sou seu fã. O artista, ele nunca deixa de ser artista, né? Eu tive a satisfação, bilionário, de ter a oportunidade de começar a escrever literatura de cordel. E desde cedo, logo adolescente, fui escrever cordel. Escrevi cordéis contando a história do Ceará, as manifestações folclóricas do estado, as narrativas da seca, contei a história do caldeirão do Beato Zé Lourenço, que foi uma área de grande martírio aqui no Ceará, e grandes histórias, tudo escrito em cordel. Sim, Alan, conta um pouquinho do trajetório da história do Zé Cordel, que foi seu personagem. O Zé Cordel foi um personagem que eu passei a dar vida depois de criar toda a concepção dele. Era um matuto de suspensório, chapéu de palha, chinelo de couro, e que fazia muita graça, né? E foi justamente como fez até filme, né? Fez até filme, né? Como a gente estava falando, ele conheci nessa época, né? Inclusive gravamos aí um excelente registro. O filme A Maldição da Sogra Coral, estrelado aí por Zé Modesto, Papudim, Rossicler, Alex Nogueira, e eu também tive a honra de estar nessa produção, com direção do Henrique Matias, que dirigiu o Domingão do Faustão durante muitos anos, e foi uma grande produção, uma grande experiência para a gente estar no cinema também. E a trajetória do personagem, bilionário, era justamente essa, de criar uma identidade com o povo do interior, com a figura daquele caipira, do homem do campo, do matuto, e brincar com isso, né? Com os trejeitos. E a roupa, fala da roupa. A indumentária de suspensório. Calça frouxa, aquela coisa mesmo do matuto do Ceará, daquele matuto que já está em extinção, aquele agora, personagem. Fala um pouquinho o linguajar que eu gostava. Falei, Alan, vai. A gente fazia a voz do Zé Cordel, né? Olá, amiguinho, você que está ligado aqui na programação hoje com o Bilionário. Então a conversa era mais ou menos nessa linha. Né? E brincava, agora... Se o pessoal desse risada ou não, tava lá, tu né? Não você lembra, tava lá na primeira fila. Eu avançando, sempre os bastidores da mãe dele. Sempre também com aquela característica do respeito, né? De brincar, de nunca... sem ser pejorativo, sem ser pejorativo. Essa é a nossa marca. Humor saudável, humor por saudável. Isso que eu gostava de valorizar, viu, pessoal? Inclusive a gente fazia muito show em escola, para adolescente, para criança. Então tinha essa identidade que era um show para a família toda.
Né? Isso é muito bom, né? Você poder brincar, entrar e sair sem ofender ninguém. Que hoje em dia está complicado, né, Alan? No Hoje em dia é muito raro, né? O pessoal apela muito, né? Criou-se uma outra linguagem de humor, né? Bem diferente do que a gente fazia. Mas também o palco está aí, cabe todo mundo, né? Cabe aquele que gosta de uma linguagem um pouco mais apelativa. E eu respeito todas as linguagens, todos os gêneros. Na minha opinião, eu fiquei seu fã, sério mesmo, por um dos grandes motivos. Porque eu não tinha coragem de levar os meus filhos pequenos para algumas pizzarias e restaurantes, pessoal. Hoje o humor aqui em Fortaleza, né? Que o nosso canal vai para todo o Brasil. Ele se tornou um pouco pejorativo, né? O pessoal começou a ser apelativo, né? Muita pornografia, tá, aquele negócio para dar risada. E o humor que o Alan fazia na época do Zé Cordel era meio que inocente, era uma coisa que todo mundo dava risada e era piadas saudáveis, e né? os seus filhos, né? Que na época eram pequenos, né? O Jefter e a Laís também iam aos shows. Iam, com certeza. Brincava e tudo. Eu não via nenhum problema. Era muito bacana. Né? E mais bacana agora é estar participando aqui do seu podcast aqui num camarote, e pode-se dizer que é um camarote VIP, com uma vista VIP e com uma companhia melhor ainda. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, conversando, batendo papo e tomando um excelente café com um cara que eu respeito, admiro. Você sabe tudo isso. Eu sou seu fã de carteirinha. Fã do bilionário. Fã do bilionário. Pessoal, e essa ideia do camarote do bilionário é porque eu moro aqui e meu apartamento ele dá vista pro mar, né? Porque agora à noite tá escuro. E uma amiga minha falou, uma vez eu chamei ela pra vir aqui, depois chamei a segunda vez, ela falou assim, mas é lógico que eu vou pro camarote do bilionário. E aí eu peguei, rapaz, quando eu for fazer o podcast, eu vou criar esse tema. É entrevista no camarote do bilionário. E não é que deu certo? E tá dando certo. Pessoal, vocês estão vendo aqui um monte de comida, ninguém comeu ainda, eu tô com uma certa fome aqui. Eu acho que eles estão pensando, bilionário, que aqui tudo é cenográfico. O pão deve ser de borracha, a uva é daquelas decorativas. Porque realmente é uma torta de chocolate, viu, pessoal? É porque daqui a pouco a gente vai, detonar. O Alan também trouxe a sua esposa, a sua mãe. Tem toda a equipe aqui, viu, pessoal? Os preparativos, meu filho também tá ali. Tem gente aqui na direção aqui de cenário, tem gente na iluminação, gente no corte. Para que saia bem feito para vocês, né, pessoal? A nossa ideia aqui é acrescentar. Hoje eu encontrei com um cliente meu que eu atendo há muitos anos. Fazia tempo que eu não via ele, porque eu deixei de atender a loja dele, que eu faço muito interior daqui do estado, né? Que eu acabo vendendo mais. E ele falou que iria assistir meu canal, iria se inscrever se eu tivesse conteúdo para acrescentar para ele. Porque ele era muito preocupado em crescer, né? Informação, alguma coisa que acrescentasse. E eu falei para ele, se você tiver interesse na questão interpessoal de como conduzir o diálogo com as pessoas, conquistar as pessoas, manter seus relacionamentos, que é algo importante para todo mundo, você vai gostar sim. Então, inclusive eu já divulguei o podcast, né, que a gente ia fazer hoje. Tá beleza? Alan, pra gente finalizar aqui esse momento importante, né, e antes de mais nada, quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho admiração. Muito obrigado mesmo. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, dentro da tua área de atuação hoje, dentro da Cruz Vermelha, para as pessoas que estão nos assistindo. O que você tem para falar aí para a gente? Eu quero apenas colocar aqui para você um detalhe que é importante na vida de qualquer ser humano. Não passe aqui pela sua trajetória de vida só por passar, por viver. Seja um instrumento de transformação na vida das pessoas. Ajude aquele que está mais próximo e que está mais necessitado. Ajude, faça o que você estiver ao seu alcance. Seja numa instituição aí do seu bairro, seja numa ONG perto da sua cidade, seja num grupo aí perto da sua casa. Não importa a metodologia, não importa qual é a organização, não importa qual é a forma dessa atuação. O importante é você se colocar como instrumento de transformação social. Quando você compreender isso, que tem uma missão coletiva, que tem uma missão na sociedade em que você vive, quando isso for bem compreendido por você, eu tenho plena certeza que a sua cidade, que o seu estado, que o seu país será um país bem melhor, que a vida das pessoas será transformada para melhor. Faça como um bilionário que escolheu ajudar, que escolheu orientar, que escolheu servir. Sirva também. Junte-se a uma missão.
Se você desejar fazer parte da Cruz Vermelha, se você acredita no nosso projeto, procure a nossa sede estadual na rua Dr. José Lourenço, número 3280, ou através das redes sociais, no Instagram, Cruz Vermelha Brasileira CE, ou no Facebook, Cruz Vermelha Brasileira Ceará, ou nas minhas redes sociais, também estou no Instagram, Alan G. Damasceno, ou no Facebook, Alan Damasceno. Eu teria o maior prazer em lhe falar sobre toda a nossa missão, sobre os projetos, sobre quem somos. A Cruz Vermelha é o seu lugar. Nós estamos de braços abertos para recebê-lo, para recebê-la e juntos nos tornarmos uma grande família. Venha, faça parte e ainda dá tempo de salvar o mundo. Ainda dá tempo de ser luz na vida das pessoas. Bilionário, muitíssimo obrigado. Eu quero aqui reafirmar o meu carinho, a minha amizade e a admiração que tenho por você. Quantas vezes for convidado, aqui estarei tomando café, jogando conversa fora, jogando conversa dentro e orientando as pessoas, conversando diretamente aqui no seu canal e no nosso podcast do Camarote dos Bilionários aqui em Fortaleza. Então, uma grande satisfação, meu irmão. Grande abraço. Alan, muito obrigado mesmo. Pessoal, e só lembrando a todos vocês que não esqueçam de dar o like nesse vídeo, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o seu melhor amigo. Tá joia? Muito obrigado a cada um de vocês que gostam do nosso trabalho e continuando com o desafio, tá? Faça sua pergunta na área da comunicação ou vendas que a gente faz um vídeo para você. Muito obrigado. Valeu, Alan. Obrigado.